Graças a Deus, aleluia. Quem chegou depois, receba também a paz do Senhor Jesus, tendo já adorado aquele que vive e reina eternamente. Nós vamos à palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. E nós vamos então abrir a palavra do Senhor. Se você está gozando de plena saúde, em reverência, a palavra de Deus, se coloca de pé. Verifique se seu aparelho celular já está no devido modo silencioso. Para você que chegou depois, nós vamos receber com alegria em nosso coração a palavra nesta noite. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 12. Hoje nós estamos concluindo a campanha Vencendo o Inimigo. E hoje o nosso tema é Vença o teu inimigo, amém? Louvado seja Deus. Quantos creem que vão vencer o adversário da sua alma? Louvado seja Deus. A vitória, ela pertence àquele que crê. Louvado seja Deus. A vitória, ela é nossa, pelo sangue de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 12. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 12, 22. Quem já encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Leiamos então, como de costume, eu peço a devida reverência. Vamos evitar conversar, se movimentar ao longo da palavra, na verdade ao longo do culto, né? Principalmente ao longo da palavra. Leiamos a palavra do Senhor, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Quem pode dar glória a Deus? E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Louvado seja Deus. Você pode repetir essa parte final comigo? Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos orar? Prepare o seu coração. Talvez você não chegou a tempo da primeira oração. Chegou, já estávamos adorando ao Senhor. E esse é o momento que nós preparamos. Na verdade, disponibilizamos a nossa mente e o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco, segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Se você entrou aqui nesta noite desejando ouvir a voz de Deus,
É o momento de você dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Fala que o seu servo ouve. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, digno de louvor, de adoração, para nós é motivo de alegria estarmos em Tua presença nesta noite. Senhor, muito obrigado porque nos conduziste até aqui e é chegado o momento de ouvirmos a Tua palavra e nós concordamos em que o Senhor tenha a primazia, em que o Senhor tenha o primeiro lugar entre nós nesta noite. Senhor, oferecemos a Ti o nosso espírito, alma e corpo. Senhor, que não estejamos aqui apenas de corpo presente, mas que tudo em nós esteja voltado para o Senhor a partir desse momento. Abre, meu Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir o Teu falar. Senhor, alimenta a nossa alma com a Tua palavra, porque a Escritura diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós cremos, meu Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós te pedimos, alimenta-nos, meu Senhor, sustenta-nos, meu Senhor, nessa noite, através da Tua palavra. Espírito Santo, enquanto a Tua palavra é ministrada, o Senhor tem a liberdade para agir, para se mover entre nós. Senhor, meu Deus, toda dureza, toda incredulidade, Senhor, toda barreira em nosso coração, toda estratégia do inimigo para impedir, Senhor, que sejamos alcançados pela Tua Escritura, meu Senhor, nessa noite, nós concordamos e pela fé, em nome de Jesus, nós repreendemos neste momento. Pai, mais uma vez eu oro, Senhor, se alguém entrou angustiado, se alguém entrou preocupado, Senhor meu Deus, se alguém entrou até mesmo perturbado nesta noite, pelo poder do nome de Cristo Jesus, agora seja repreendido a angústia, a ansiedade, a preocupação. Senhor, dá-nos a paz que excede todo entendimento, para que possamos, assim como Maria, que se assentou, aleluia, para ouvir as Tuas palavras, meu Senhor, que nada e ninguém possa roubar de nós também a boa parte nessa noite. Senhor, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente. Nós sabemos que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, não pode entender a Sua palavra, ó Deus, porque a Sua palavra é Espírito e vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti e Te pedimos, nos ensina, aleluia, esta noite, nos mostra o caminho e aquilo que aprendermos, meu Senhor, em Tua palavra, que possa ficar bem guardado, escrito em nosso coração, para que a partir de hoje, aleluia, a nossa vida seja diferente, saiamos daqui, meu Senhor, transformados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos, e a igreja diz amém. Louvado seja Deus. Tome o seu assento, em nome de Jesus, aleluia. E à medida que a gente avançar na leitura dos textos, na palavra, você é convidado a caminhar juntamente conosco. Acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, conversávamos, quero mandar paz para o nosso pastor presidente, se estiver nos acompanhando, pastor Sebastião Câncio. Certa vez estávamos sentados conversando sobre a dificuldade das pessoas. Eu lembro que ele perguntou para mim assim: qual é a maior dificuldade das pessoas? E aí citou algumas: finanças, família, vida espiritual. E ele me disse que eu precisava pensar nessas coisas. Eu falei: amém, pastor, vou pensar nessas coisas. E alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois, eu estava preparando a escola bíblica dominical, que acontece aos domingos às 9. O convite já está feito a você. E aí falávamos sobre os inimigos do cristão, os inimigos da caminhada. Esse trimestre estamos falando sobre a caminhada para o céu.
E o Senhor assim despertou em o propósito de falar sobre essa realidade, porque o Evangelho, na verdade, nos revela, o Evangelho nos mostra uma vida de vitória. Apesar do Senhor Jesus ter dito na sua palavra que teríamos aflições, mas Ele também disse: tem de bom ânimo, porque através da sua palavra Ele nos prometeu vitória. A promessa do Senhor Jesus Cristo para nós, embora a vida, a jornada que temos de passar enquanto o aguardamos, é uma vida de vitória. E às vezes nós não nos atentamos nessas verdades contidas na palavra de Deus, porque quando a Bíblia fala de vida de vitória, irmãos, ninguém tem vitória se não pelejar. Não é verdade? Ninguém vence se não guerrear, se não lutar. Não é verdade? E isso, irmãos, isso é desde o Antigo Testamento que o Senhor promete vitória ao seu povo. Só que a vitória é através da luta, através da peleja. Naquele tempo era fisicamente. Por exemplo, Deus prometeu, você imagina o povo de Deus recebendo essa promessa: eu vou guiar vocês, vou conduzir vocês, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Quem não daria um glória a Deus com essa promessa? Todo mundo daria um glória a Deus. Se fosse batizado com o Espírito Santo, falaria até em línguas estranhas. Só que, chegado o momento de adentrar, de possuir a terra, os espias foram enviados. O que eles viram lá? A terra estava vazia? É só entrar? Não. Tinha habitantes. Eram pequenos ou grandes habitantes? Eram fortes ou fracos? Mas Deus fez a promessa, não fez? Então, eles teriam que lutar para vencer, para expulsar aqueles habitantes daquelas terras e então se apropriar da promessa que Deus havia lhes feito. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem do céu, Ele se revela, se manifesta, também trazendo para nós uma vida de vitória. Preste bem atenção: o homem pecador, vendido à escravidão do pecado, nas garras de Satanás, vivendo nesse mundo, caminhando a largos passos para a condenação, Jesus vem trazendo, Jesus chega dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Jesus chega dizendo: aleluia, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus vem trazendo uma notícia, meus irmãos, maravilhosa, as boas novas de salvação, dizendo que eu vou para o Pai, aleluia, para o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir agora, João 14, mas eu vou de frente, como diz o campista, né? Eu vou de frente e vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, na hora certa, vocês não sabem o dia nem a hora, mas tem o dia, a hora marcada, o Pai sabe, Ele vai me mandar de volta, eu virei e vou buscar vocês. Se vocês tiverem morrido, vocês vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado, e vocês vão se encontrar comigo nos ares e estarão para sempre comigo. Isso não é vitória? Isso não é bênção? Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não nos omite a verdade de que nós temos um adversário. Está vendo? Ninguém dá glória a Deus nessa hora, mas é a verdade. Mas é a verdade. Ninguém gosta, ninguém fica satisfeito ao ouvir essa notícia aí. Tem dificuldade, tem luta, tem batalha, meus irmãos, mas se nós queremos, aleluia, viver as promessas da palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos lutar, e não apenas lutar, lutar e vencer. Mal comparando, ou se lembrando para ilustrar, de quando Gideão está ali com aquele grande exército, e Deus orienta a Gideão a dizer assim: olha, fala para os covardes, para eles retornarem para casa. Para você que conhece a história, depois de tudo sobraram quantos, meus irmãos?
300. Se eu não me engano, tinha 32 mil. Sobraram 300. Apenas 300 estavam dispostos a lutar e vencer. Quando Moisés, ele enviou, eu estou usando esses exemplos para você perceber que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, já nos revela essas verdades. Quando Moisés enviou os espias, que eram 12, e eles viram o cenário, os homens gigantes que ali habitavam, fortes, e eles teriam que enfrentar. Quantos estavam dispostos a lutar e vencer? A maioria disse o seguinte: vamos voltar para o Egito que é melhor. Vamos rasgar esse deserto de volta e vamos voltar para o Egito que é melhor. Não estavam dispostos a lutar e vencer. Irmãos, e de toda aquela geração que saiu do Egito, que recebeu as promessas, apenas esses dois que estavam dispostos a lutar e vencer entraram na terra. Eu quero mostrar a você com isso que nós, meus irmãos, só viveremos a plenitude das promessas de Deus, a plenitude do Evangelho, quando nós estivermos dispostos a lutar e a vencer o nosso inimigo. Se não é essa a nossa disposição, irmãos, é melhor a gente fazer como aquele povo que estava com Gideão. Vamos voltar. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada de vitória. Cristo nos garante a vitória, sim, mas tem luta, tem batalha. Ao longo dessas sextas, nós temos feito de Efésios 6 um parâmetro para nós, porque lá Paulo diz a nossa luta. Paulo não diz a luta de vocês, Paulo não diz a minha luta, Paulo diz a nossa, é de todos nós, é a luta da igreja, é a luta daquele que creu. Todo aquele que creu precisa estar disposto a lutar e a vencer o seu adversário. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para Mateus 12, e Mateus é um evangelho emblemático, não é à toa que ele é o primeiro relacionado, porque Mateus nos revela Jesus como o rei ungido. Aleluia. Mateus revela Jesus como o rei ungido. Nós vamos encontrar, principalmente em Mateus, muitas referências a o reino de Deus ou o reino dos céus. Jesus, na verdade, ele vem trazendo, Jesus, quando começa a pregar, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado ou está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Em Mateus 12, quando nós olhamos para a palavra, trouxeram ao Senhor Jesus uma pessoa que estava possessa de um espírito imundo, estava dominada, possuída por um demônio. E essa pessoa não enxergava, e essa pessoa não falava. E a Bíblia diz que Jesus, ele curou. Jesus, ele operou na vida desta pessoa o seu poder. E agora essa pessoa passou a falar. A Bíblia diz assim: passando o mudo a falar e a ver. Aleluia. Jesus manifestou o seu poder sobre a vida daquele homem. Quer dizer, Jesus derrotou, Jesus venceu o espírito imundo que estava atuando, aprisionando aquela pessoa. Jesus libertou aquela pessoa do poder de Satanás e seus anjos. Agora a multidão que está à volta observando, a multidão começa a se perguntar: será que é esse o filho de Davi?
o ungido que foi prometido? Será que é esse que vai vir da linhagem de Davi? Será esse o Messias? E você pode perceber que ao longo do Evangelho de Mateus, essa pergunta de vez em quando ela aparece. Quando Jesus acalmou a tempestade, os próprios discípulos perguntaram: quem é esse? Quem é esse? Como que o autor quisesse chamar a nossa atenção para que nós enxergássemos verdadeiramente quem ele é. Louvado seja Deus. Muitas pessoas têm caminhado há tanto tempo com Jesus, mas ainda não sabem quem ele é. Irmãos, essas pessoas acabaram de ver o milagre. A pessoa não enxergava, a pessoa não falava, teve um encontro com Jesus, agora a pessoa está falando e está vendo. Era para eles terem certeza, aleluia, esse é Jesus. Eles estão perguntando: será que é esse? É esse porventura? Você já sabe quem é Jesus ou você ainda está na dúvida? Saiba que para vencer o teu inimigo, você tem que saber muito bem quem é Jesus. Porque se você não souber quem é Jesus, o inimigo ele vai rir de você. O inimigo ele vai vencer você. Porque nós precisamos saber quem é Jesus. Agora, os fariseus, ouvindo isso, enciumados, certamente, começam a murmurar, começam a acusar, a difamar o Senhor Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Belzebu, a quem é atribuído ser o maioral, o chefe, o príncipe dos demônios. Jesus, ao operar esse milagre, agora os fariseus estão dizendo: Jesus está expulsando esse demônio aí, porque nele opera o poder do principal dos demônios. O poder de Satanás está operando nele. Jesus está cheio do diabo. Jesus está possuído por Satanás. Por isso que ele ordena e os demônios saem. Mas Jesus, conhecendo o pensamento daqueles fariseus, Jesus então, eu imagino, Jesus com toda a paciência, Jesus com toda a humildade, Jesus começa então a ensinar para aquelas pessoas. E Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá ou não permanecerá, não continuará de pé. Irmãos, a divisão, se você estiver dividido, uma casa dividida, um casamento dividido, uma sociedade, uma empresa onde há divisão, irmão, o diabo não precisa nem ter trabalho. Porque a divisão, ela acaba com qualquer coisa. Já parou para pensar nisso? É o que Jesus está dizendo: peraí, se o reino de Satanás está dividido, se Satanás está expulsando Satanás, o seu reino não permanecerá. Se eu estou a serviço de Satanás, então o reino de Satanás vai acabar já já. Mas Jesus disse: se porém, agora, Jesus está dizendo, se não for da maneira como vocês estão pensando, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo: se eu não estou expulsando os demônios pelo poder de Belzebu, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, então é porque o reino de Deus tem se manifestado a vocês. Aleluia. Aleluia. E nós começamos então a aprender, meus irmãos. Certamente é claro, inclusive dentro desse contexto que Jesus fala sobre o pecado da blasfêmia, porque Jesus não estava
cheio do poder de Satanás? Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Jesus estava cheio do Espírito Santo. É só a gente lembrar do batismo de Jesus. Aleluia. O evangelho de Mateus é o evangelho do reino, é o evangelho do rei Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo foi visto descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. No Antigo Testamento, os reis, antes de assumirem o cargo, o trono, o óleo era derramado sobre a cabeça dos reis, não era assim? Então, é o que Deus está fazendo com Jesus, está ungindo-o, aleluia. Ele é o rei ungido, que veio para nos trazer o reino de Deus, e Jesus está ensinando, aleluia. Onde o reino de Deus chega, o Satanás ele tem que bater em retirada. Onde o reino de Deus chega, os demônios têm que bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós queremos vencer o nosso inimigo, para que você venha vencer o teu inimigo, irmãos, o reino de Deus precisa chegar na sua vida. Se o reino de Deus não chegar na sua vida, você nunca vai vencer o teu adversário. É a primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o que Jesus está conversando com Nicodemos, João capítulo 3. Se não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Aleluia. Se nós queremos ter vitória sobre o nosso adversário, primeira coisa, nós precisamos nascer de novo, se arrepender dos nossos pecados, para que o reino de Deus também chegue até nós. Oh, glória a Deus, porque quando o reino chega, ainda que o inimigo esteja dominando, a palavra fala sobre isso, ele é o dominador desse mundo, ainda que ele esteja imperando sobre a sua vida, te aprisionando, ainda que você esteja debaixo do poder de Satanás, mas quando o reino chega, o governo muda. Louvado seja Deus. Agora não é ele mais quem governa, agora é o rei Jesus quem vai dirigir a sua vida. Oh, glória a Deus. Que você quer vencer o teu inimigo. Para vencer o teu inimigo, o reino de Deus tem que chegar na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que bênção que a palavra já nos diz. Aleluia. Pastor, eu quero o reino de Deus na minha vida. Jesus se é chegado, está próximo o reino de Deus. Quando vai chegar? Não, já chegou. Basta você se arrepender e crer no evangelho, aleluia, entregar a sua vida a Jesus. Jesus vai ser o teu Senhor, aleluia. E a palavra diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo agora passa a ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, agora você é propriedade dele, e o diabo não pode tocar naquilo que pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o reino chega, as coisas começam, aleluia, a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje você tem levado uma vida de derrota contra o teu inimigo, se você está perdendo, está em desvantagem, o inimigo tem te vencido, te derrotado, te aprisionado, a reflexão que você precisa fazer: o reino de Deus já chegou na sua vida, o reino de Deus já está em você. Jesus disse: o reino não vem com visível aparência, mas está em nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O reino de Deus já chegou na sua vida. Onde o reino de Deus chega, o inimigo é destruído, o inimigo é vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda podemos abrir a nossa Bíblia mediante a pergunta feita pela multidão que ali estava:
Quem é esse? Será porventura esse o filho de Davi? Será que esse é o rei prometido? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nesse mesmo evangelho de Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho, aleluia, Mateus 28, 18, louvado seja Deus. Pastor, por que quando o reino chega, o inimigo tem que sair? Pastor, o que tem de tão diferente em Jesus, aleluia, que se ele entrar na minha vida, o inimigo vai ter que sair? A palavra nos revela, Mateus 28, 18, quem já encontrou, diga amém. Jesus está reunido com os seus discípulos, está dizendo a eles, aleluia, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, louvado seja Deus. Você pode repetir comigo? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, louvado seja Deus. A ele pertence toda a autoridade, a ele pertence todo o poder, ainda que o inimigo tenha poder, ainda que o inimigo tenha um reino, conforme Jesus revela em Mateus 12, mas todo o poder pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, aleluia, que Deus exaltou a Cristo Jesus e lhe deu um nome, e diante desse nome, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo sabe que ele não tem mais poder do que Jesus Cristo, tem mais autoridade do que o nome de Jesus, quando, aleluia, Jesus entra na vida do homem, Jesus entra na vida da mulher. Se o inimigo reinou até ali, se o inimigo operou até ali, mas quando Jesus chega, o inimigo tem que se dobrar e bater em retirada diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jesus, quando chega, a vitória chega junto, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus já chegou na sua vida. Você já abriu o coração para Jesus entrar, aleluia. Hoje, se você não sabe quem é Ele é o Filho de Deus, oh glória. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos resgatar da condenação do pecado, para nos livrar do cativeiro do diabo. Ele é a verdade que liberta, louvado seja Deus. Ele é aquele que nos perdoa dos nossos pecados, escreve o nome no livro da vida, aleluia. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde o reino de Deus chega, louvado seja Deus, o inimigo é derrotado. Se nós queremos vencer o nosso inimigo, precisamos entrar no reino de Deus. Pastor, eu quero esse reino, basta você crer, aleluia. Aquele que confessa com seus lábios e crê de todo o seu coração, aleluia, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, também agora pode viver esse reino, aleluia, pode andar com Jesus no seu coração. Não tem o rei na barriga, mas tem o rei no seu coração, tem Jesus na sua vida, aleluia, bendito seja Deus. Já aprendemos então que Jesus é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, Ele que nos trouxe o reino, Ele é o Rei ungido. E agora vamos a Mateus capítulo 10, porque Jesus, aleluia, tendo esse poder, Jesus tendo essa autoridade, Jesus chama para si os seus discípulos, Jesus escolhe dentre eles 12 discípulos, Mateus 10, aleluia. Jesus chama para si os 12, e a palavra do Senhor vai nos dizer, Mateus 10, versículo 1, quem achou diz amém. Chamado os seus 12 discípulos, o que Jesus deu a eles? Deu-lhes o quê? Poder, deu-lhes autoridade. Nós vimos que Jesus tem
todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. Vimos em Mateus 12 o poder de Jesus em ação. O demônio que oprimia aquela pessoa teve de sair. A pessoa que não falava, agora está falando. Ela que não enxergava, agora está enxergando. E isso, meus irmãos, é apenas um pequeno exemplo, porque a Bíblia está recheada de exemplos de Jesus, pelo seu poder e autoridade, vencendo, derrotando o inimigo da nossa alma. Agora no versículo 1 do capítulo 10, Jesus está chamando os seus discípulos, e o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, ele está compartilhando. A Bíblia diz assim: deu-lhes Jesus autoridade sobre quem, meus irmãos? Sobre os espíritos imundos ou sobre os demônios, para que os discípulos pudessem fazer o que, meus irmãos? Para os expulsar ou expelir, podemos considerar como sinônimos. Jesus chama os seus discípulos e concede aos 12, também chamado de apóstolos, Jesus concede a eles essa autoridade, esse poder para expulsar, para expelir os espíritos imundos. Jesus está dizendo: assim como eu expulso os demônios, vocês também agora têm poder, vocês também têm autoridade para expulsar. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm agora poder e autoridade para anular a ação do espírito imundo sobre a vida de alguém. Porque Jesus, quando libertou aquela pessoa em Mateus 12, quando Jesus cura, quando Jesus liberta aquela pessoa e a pessoa volta a enxergar e a falar, nós podemos entender que quem estava impedindo aquela pessoa de ver e falar era o espírito imundo que atuava na vida daquela pessoa. Então o que Jesus fez? Jesus anulou o poder do adversário sobre a vida daquela pessoa. Eu não sei se você já parou para perceber isso? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso adversário, ele já foi vencido. Quem já viu isso na Bíblia? A Bíblia diz que ele já foi vencido. Colossenses, não me falha a memória, capítulo 2, o Senhor triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele já foi vencido. Agora a pergunta é: se ele foi vencido, por que ele anda por aí destruindo tantas pessoas? Se você não lutar contra ele para vencer, ele também vai te destruir. Você vigia. Porque ele não se contenta com a sua derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se dá por vencido. Nós aprendemos nos dias passados, ele é o quê? Oportunista. Se você der lugar, ele entra. Por isso que você não pode dar lugar. É por isso que você não pode ignorá-lo. Ele tem os seus ardis, ele arma as suas ciladas. Meus irmãos, como nós podemos vencer o nosso inimigo? Anulando a sua ação. Lembra de Efésios, capítulo 6, quando a Bíblia diz que com o escudo da fé, nós podemos o quê? Apagar os dardos inflamados. Vencer o inimigo é anular a sua ação sobre a nossa vida. É o que Jesus fez na vida daquela pessoa, Mateus 12. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu estou dando a vocês poder, autoridade para expulsar, quando vocês encontrarem alguém que na vida desta pessoa um espírito imundo esteja operando, vocês estão recebendo poder e autoridade para anular a ação do espírito imundo na vida dessa pessoa, expulsando. E aí a gente salta para o versículo de número 8. Vamos ler o 5 para você compreender o contexto. Na verdade, Jesus está fazendo uma comissão missionária
com os seus 12 discípulos. Ele está enviando, e antes de enviá-los, Jesus deu poder, autoridade a eles para expulsar os espíritos imundos. Mateus 10:5 diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o quê, meus irmãos? O reino dos céus. Essa é a mensagem, é o reino dos céus. E aí Jesus diz: curai, veja o tom imperativo de Jesus: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e fazei mais o quê? Olha, se você não expulsar com fé, não vai sair não, hein? Se você ficar nessa dúvida aí. Muitas vezes, meus irmãos, nós cremos, Jesus salva, glória a Deus, estou salvo em Cristo Jesus, amém. Ah, eu creio que Jesus cura, amém, seja curado em nome de Jesus, amém. Mas quando fala de expulsar demônios, certa vez alguém diz assim: pastor, por que na sua igreja expulsa demônio todo culto? Ué, porque se ele aparecer lá na vida de alguém, tem que mandar embora. Mas aí bateu a curiosidade assim: mas na sua igreja não expulsa demônio não? Não, na minha igreja não tem demônio não, pastor. Que igreja boa, que igreja abençoada, que bênção. Manda o endereço da sua igreja para nós. Que igreja é essa que não tem demônio, meus irmãos? Será que não tem ninguém oprimido? Será que não tem ninguém necessitado que não conheceu ainda o reino de Deus? Ou será que muitas vezes a igreja está se omitindo, fugindo da sua responsabilidade? Muitas vezes nós falamos: é o ide, tem que ir pregar, meus irmãos, mas assim como Jesus ordena o ir e pregar o evangelho, ele também ordena expelir, expulsar demônios. É missão da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não é sugestão, não é alternativa, não, é ordem do dono da igreja, é ordem do Rei dos Reis, aleluia. Ele deu poder, aleluia, autoridade à igreja para libertar os cativos, oprimidos do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém entrar na igreja oprimido por um espírito imundo, é missão da igreja libertar essa pessoa no poder do nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Jesus aqui está concedendo, aleluia, poder e autoridade aos seus discípulos, e Jesus diz assim: vocês devem fazer isso. Expulsai os demônios, expelir o demônio, porque Jesus deu poder, Jesus deu autoridade, Jesus compartilhou com eles. Mas se eles não expulsassem, o demônio também não ia sair. Vocês perceberam isso? Bom seria se a gente chegasse no lugar, o demônio saísse correndo, não precisava nem expulsar. Mas Jesus está ordenando: tem que expulsar, tem que mandar ele embora. Irmãos, porque muitas vezes o inimigo é mais perseverante do que a gente. Ele se apodera de alguém, ele se apodera de um lugar, aleluia. Se ninguém expulsar, fica. Quantas pessoas ficam oprimidas porque não têm conhecimento dessas realidades? Aleluia! Irmão, na verdade, conforme dizia Jesus, na verdade, a Bíblia diz que Jesus comprou com seu sangue, aleluia, irmãos, todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Apocalipse fala sobre isso. Jesus comprou com seu sangue. Mas por que uma pessoa fica oprimida então por um espírito imundo? Se pertence a Jesus. É porque ela tem que receber o reino de Deus. Ela precisa receber: Senhor, eu fui comprado com o seu sangue, eu pertenço a ti, então eu me entrego. Esses dias eu brinquei com os irmãos aqui, quando você vai fazer uma compra na internet, no finalzinho da compra está lá: confirmar a compra. Não é assim? Você quer confirmar a compra? Mas muitas pessoas não confirmam o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida. Jesus comprou com seu sangue,
Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida para que você tivesse, aleluia, a vida eterna e desfrutasse de plenitude desse evangelho. Mas na hora de confirmar a compra, você fala assim: pastor, eu vou pensar mais um pouco. Pastor, eu vou continuar visitando. Pastor, é que eu estou estudando agora, eu estou ocupado, eu estou atarefado, não sei se eu vou ter tempo para Jesus agora. Irmãos, saiba que não abrir a porta para Jesus entrar, o inimigo entra. Porque Jesus é assim, ele entra se você abrir o coração. Satanás não é assim. Satanás entra se Jesus não tiver. Se Jesus não tiver, o inimigo entra. Porque não tem nada nem ninguém que possa resisti-lo. Mas se ele bater a porta do seu coração, aleluia, se Jesus estiver lá presente, Jesus, isso é só para ilustrar, tá bom? Bem lúdico para a gente entender. Se ele bate a porta do seu coração, Jesus abre, ele já bate em retirada. Peraí, tem alguém morando nesse coração. Essa vida já tem dono, aleluia. Aqui eu não posso operar, aqui eu não posso permanecer. Aqui tem um reino, tem alguém reinando nessa vida, tem alguém reinando neste coração. Como está o seu coração hoje, meus irmãos? Muitas vezes você se queixa: pastor, não aguento mais essa vida de derrota, é de mal a pior. Mas como está o seu coração? Jesus já está presente no seu coração. Você já confirmou a compra que ele fez lá na cruz do Calvário. Você já se entregou inteiramente ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é a chave da nossa vitória, aleluia, é Ele quem nos garante a vitória. Bendito seja Deus. Os discípulos agora estão com poder e foram enviados para expulsar os demônios. É a missão deles. Mas quando a gente chega em Mateus 17, bendito seja o nome do Senhor. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém. Quando a gente chega em Mateus 17, versículo 14, tem mais uma pessoa possessa. O espírito imundo está operando na vida de mais uma pessoa. Acharam? Digam amém. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não parece haver uma contradição? Porque Jesus deu poder, Jesus deu autoridade e os enviou. E agora esse pai, com base nos demais evangelhos, ele traz o seu filho que na sua vida, na vida desse filho, o espírito imundo operava, trazendo males, fazendo-o sofrer. Veja que a palavra de Deus diz: por muitas vezes cai no fogo, outras muitas cai na água. E a Bíblia revela quem estava operando na vida desse filho. Só que quando o pai leva esse filho aos discípulos, o pai está dizendo assim para Jesus, e os discípulos não puderam curar, não. Não é assim que acontece na vida de muitas pessoas? Elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas tomam conhecimento que Jesus também lhes deu poder e autoridade, mas na hora que o inimigo se levanta contra a sua vida, você também não consegue vencê-lo. Por que isso acontece, meus irmãos? E esse texto nos revela, quando nós avançamos, Jesus, quando toma conhecimento disso, primeira coisa que Jesus diz: ó geração que? Ó geração incrédula. O que é ser incrédulo? É não ter fé, é não crer. Irmãos, e crer, nós estamos carecas de saber, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível andar com Deus. Sem fé, meus irmãos, a Bíblia não tem efeito na nossa vida.
Como vamos viver a plenitude do Evangelho, desfrutar das promessas feitas na palavra de Deus, se nós não cremos? De nada adianta. Eu leio aqui, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí quando vem a dificuldade, acho que eu não vou na igreja mais não. Porque eu fui na igreja durante 2 anos e agora estou enfrentando essa dificuldade, o que adianta na igreja? Aí o inimigo fica assim, não vai mais não. Deixa esse negócio de igreja para lá. Deixa esse negócio de Jesus para lá, não vai mais não. O que adiantou você ir? Como é que você está? E a pessoa vai desanimando, e o inimigo vai só ganhando espaço. Porque se o inimigo se levantou contra a sua vida, se a adversidade bateu a sua porta, é a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu ao longo de 2 anos na casa de Deus. Aleluia! Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus traz provisão, Jesus abre a porta, mas na hora que a porta fecha na sua vida, seu primeiro pensamento é abandonar a igreja, é abandonar Jesus. Ô geração incrédula, Deus tenha compaixão de nós. Jesus está dizendo, ó geração incrédula e perversa. Pastor, o senhor está sendo duro. Não, quem está sendo duro é Jesus. Ó geração incrédula. Jesus está incomodado com a falta de fé. E não é dos fariseus, hein? É dos seus discípulos, que haviam recebido o poder e autoridade. Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Irmão, um crente sem fé faz Jesus sofrer. Como diz o campista, Jesus fica agoniado com o crente que não tem fé. O crente que no momento da dificuldade é o momento dele exercitar a fé. Aleluia! Como fez Josué e Caleb. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós vamos vencer esses grandalhões aí. Aleluia. Deus, quando fez a promessa, já sabia quem habitava nessa terra. Se Deus falou que é nossa, nós vamos lutar e vamos vencer. É a hora de usar a fé. E não a hora de voltar atrás, não a hora de voltar para o Egito, não a hora de se acovardar. Isso causa sofrimento em Cristo Jesus. Deus não tem prazer naquele que retrocede. E Jesus diz, trazei-me aqui o menino. E levaram o menino para Jesus, versículo 18. O que Jesus fez, meus irmãos? E Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu o demônio. E o que o demônio fez, meus irmãos? Jesus, com poder e autoridade, Jesus repreendeu o espírito imundo, e o espírito imundo, conhecendo, sabendo quem é Jesus, e eu preciso enfatizar isso, muitas vezes você fica na dúvida, Jesus tem poder, Jesus liberta, quem é esse? Será que Jesus é de verdade? Irmão, até os demônios sabem quem é Jesus. Até os demônios já sabem quem é Jesus. E muitas vezes você ainda não conhece, você ainda tem dúvida. Que toda dúvida caia por terra hoje, nessa noite, na sua vida. Que você seja tomado por uma fé extraordinária no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus. Jesus ordena e o demônio sai, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele ordena e o demônio sai. E a Bíblia diz que desde aquela hora ficou o menino curado. Oh, glória a Deus! Desde aquele momento, o menino ficou curado. O menino tinha uma enfermidade, mas quem estava operando ali era um demônio, era um espírito imundo. Jesus repreendeu o demônio, o menino ficou curado na hora. Esse é o poder de Jesus, meus irmãos. É poder que nos faz vencer o nosso inimigo. Aleluia. Ninguém pode vencer o inimigo se não for pelo poder do nome de Jesus. Só que agora os discípulos ficam assim meio encucados, ficam curiosos. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus,
perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eu fico imaginando os discípulos pensando assim: Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar os demônios, por que nós não conseguimos? Por que nós não podemos? E Jesus responde no versículo 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Não foi porque o poder de Jesus diminuiu. Não foi porque Jesus envelheceu e não tinha mais poder, não. O poder de Jesus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso nos ensina, meus irmãos, que toda vez que a gente tiver que usar a autoridade, o poder do nome de Jesus, Ele não vai falhar, louvado seja Deus. Mas não adianta ter escrito na palavra de Deus, não adianta a palavra te revelar que você vai receber poder do nome de Jesus, se você não crer. Você precisa crer, aleluia. Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos, mas a fé deles, Jesus está dizendo, isso é por causa da pequenez da vossa fé. Irmãos, a palavra, e nós vamos chegar em Marcos 16 já, a palavra diz também que o Senhor nos concedeu poder e autoridade, mas de nada adianta a gente ler isso na Bíblia e não crer. Você precisa crer, aleluia. Você precisa acreditar, até porque, aleluia, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Se Jesus nos concedeu, nós devemos acreditar, se apropriar e usar a autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que nós vemos na prática, muitas vezes quando há uma situação em que há um espírito imundo operando, nós queremos ligar para alguém. Nós queremos, vamos chamar não sei, chama quem? Aí chama aquele irmão é ungido, né? Aquele irmão tem uma unção. Irmão, saiba, todo crente que está aqui, comigo, vai chegar um momento do embate que vai ser só você e o seu adversário. Todo crente passa por isso. Não dá tempo de chamar ninguém, ligar para ninguém. Vai ser só você e seu adversário. E você vai ter que ter fé para vencer o teu inimigo. Você vai ter que ter fé para vencer o teu adversário. Até o próprio Jesus passou por isso. Mateus 4, não foi a tentação? Jesus e o inimigo lá no deserto. Então, saiba, você que está aqui, crente em Cristo Jesus, pastor, graças a Deus eu nunca passei por isso. Então se prepara, tome posse dessa palavra, tome posse da autoridade no nome de Jesus, se enche de fé, porque vai chegar o dia que você vai ter que pelejar contra ele. Louvado seja Deus. Você vai ter que usar a sua fé, oh glória. E se você crer, não duvidar, louvado seja Deus, ele vai ser derrotado diante do nome de Jesus na sua vida. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, mas nós precisamos crer. A nossa fé não pode ser pequena. Oh, glória a Deus. Para a gente concluir, é bom a gente frisar o seguinte, porque no texto que lemos, Mateus 10, a Bíblia diz que Jesus deu autoridade para quem, meus irmãos? Para nós quem? Não está escrito isso na minha Bíblia não. Para quem? Para os discípulos. Para todos os discípulos? Não, para 12. Vocês prestaram atenção nisso? Jesus deu autoridade para os 12. Pastor, como eu posso ter autoridade então no nome de Jesus? Como que hoje, há mais de 2000 anos, nós podemos ter autoridade no nome de Jesus? Marcos 16. E se o Espírito Santo permitir, aqui a gente conclui. Marcos 16, 15. Abra a sua Bíblia. Se você quiser marcar esse texto, marque esse texto. Porque aqui a autoridade, o poder que Jesus deu
aos 12, agora ele dá a todo crente. Aleluia. Agora ele compartilha essa autoridade com todo crente. Sim, com você, irmão. Sim, com você, irmã. Aleluia. O poder, a autoridade do nome de Jesus é para você, pastor. Mas eu aceitei Jesus ontem. Você creu em Jesus? O poder e a autoridade é para você. Quem encontrou diz amém. Versículo 15. Jesus está aqui dando uma ordem para a pregação do evangelho. Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos juntos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso Jesus está falando para quem, meus irmãos? Nós às vezes temos dificuldade de perceber isso na Bíblia. Porque, irmãos, isso é uma visão minha, me ajudado um pouco. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar lá naquele tempo. Lá. Depois que a gente aprende o que Jesus estava ensinando lá, a gente aplica aqui hoje para nós. Jesus está falando com seus discípulos. Olha o versículo 14. Finalmente apareceu Jesus a quem? Aos 11. Jesus está falando para os 11. Imagina, vamos trazer a nossa imaginação para hoje. Jesus está pregando na congregação e tem 11 obreiros sentados assim, ó, ouvindo a reunião do ministério. E Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso Jesus está falando para os 11 que estão ali. Agora, Jesus muda o foco. Jesus está dizendo agora a respeito dos ouvintes, aqueles que ouvirão a mensagem através dos 11. Amém? Entenderam? Digam amém. Jesus está dizendo: vocês vão pregar. Quem crer e for batizado será. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o ouvinte que crer e for batizado será salvo. Não foi isso que aconteceu com a gente? Um dia alguém pregou o evangelho, nós cremos, estamos salvos em Cristo Jesus. Porque o evangelho ele continua operando nesse mundo através da igreja. Bendito seja Deus. A igreja é a agência do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Então fomos salvos pela fé. Pastor, como eu posso saber se eu fui salvo? A minha vida foi transformada. A minha vida foi mudada. Eu que vivia no pecado, hoje sou livre do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus me salvou, eu sou uma nova criatura. Isso mostra o poder do evangelho. Quem concorda diz amém. Mas Jesus não para por aí. Jesus acrescenta: quem porém não crer será condenado. Quem já creu? Se você não creu, hoje você pode crer no Senhor Jesus e ter a salvação. E Jesus avança para o versículo 17, e Jesus diz assim: estes sinais hão de acompanhar a quem, meus irmãos? Estes sinais que Jesus vai falar daqui a pouquinho, ele está dizendo: esses sinais vão acompanhar aos que creem. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o ouvinte que crer e for batizado, ele será salvo. E esses sinais que eu vou dizer para vocês agora, ele também vai acompanhar o ouvinte que crê. Louvado seja Deus. O nosso erro muitas vezes é achar que esse sinal vai acompanhar aquele que prega. Pode confessar que na maioria das vezes a gente pensa assim: aquele pastor tem sinal na vida dele. Os sinais acompanham a vida daquele pastor. O sinal é para o pastor opera sinal. Não, irmão, Jesus está falando que o sinal vai acompanhar aquele que crê. Em outras palavras, poderíamos até dizer que o sinal acompanha o salvo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quem é salvo em Cristo Jesus?
Por que eu estou te explicando isso tão minuciosamente? É só para chegar no versículo 17, que Jesus está dizendo assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E Jesus diz: em meu nome expelirão ou expulsarão demônios. Aí eu pergunto para você: quem tem poder e autoridade para expulsar demônio? Quem prega? Quem? Quem crê. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não é só o seu pastor que pode expulsar o inimigo, não é só o seu pastor que pode anular a ação do adversário na vida de alguém, não. Esse sinal é para todo aquele que crer, louvado seja Deus. Se em Mateus, aleluia, capítulo 10, Jesus deu autoridade aos 12, aqui Jesus está dando autoridade à sua igreja, louvado seja Deus, a todo aquele que crê. No nome de Jesus, aleluia, você pode, no nome de Jesus, você deve expulsar o demônio, aleluia, quando ele se levantar contra a sua vida, quando ele investir contra você, quando ele armar lá a sua cilada, quando ele lançar um dardo inflamado, é você que vai se levantar pela fé em o nome de Jesus e repreender o teu adversário. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Nós precisamos nos apropriar, meus irmãos, dessa autoridade concedida a nós. Nós precisamos crer, aleluia, na veracidade das Escrituras, aleluia. Se Jesus disse que esses sinais vão acompanhar aquele que crê, se nós cremos, nós devemos, aleluia, também dizer ao nosso inimigo: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse em Mateus 4, na tentação: retira-te, Satanás, e ele teve que se afastar. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Jesus conversando com Pedro, Pedro dizendo: não, Jesus, o Senhor não precisa sofrer, o Senhor não precisa subir na cruz. Jesus disse: arreda, Satanás, aleluia. Isso é poder e é autoridade, e nós também devemos expulsar o nosso adversário. Oh, glória a Jesus. Só mais um exemplo para a gente terminar. Atos 16. Só mais esse exemplo, porque alguém, aleluia, pode ainda estar na dúvida. Não, mas quem expulsou demônio não era dos 11, além de Jesus. Atos 16. Louvado seja Deus. A igreja primitiva, o apóstolo Paulo, em viagem missionária, cumprindo o ide que Jesus ordenou, que nós vimos em Marcos, aleluia. Marcos 16, ou Atos 16, 16, quem achou, diga amém. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha que benção, meus irmãos. Olha que benção. Você imagina essa jovem hoje, nessa sociedade que só pensa em lucrar, só pensa em prosperar. Olha que benção. Que maravilha. Quem quer lucro? Aí, ó, um espírito adivinhador que te dá lucro. Irmãos, se é do inimigo, repreende, expulsa. Expulsa, como diz o louvor, né? Expulsa ele, igreja, louvado seja Deus. Paulo teve o discernimento, mesmo essa jovem nessa condição, dando lucro. E além do lucro, ele ainda dizia a verdade, porque a respeito de Paulo e os seus companheiros, ela dizia: esses homens, olha, meus irmãos, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que maravilha. Pensa numa moça dessa no ministério, dá lucro, ainda fala bem do pastor. Mas Paulo cheio de discernimento. Irmãos, a Bíblia nos ordenou: expulsai os demônios. A Bíblia não disse: ouve o que ele está falando, se for bom você deixa.
Vê o que ele está gerando. Está gerando lucro, então deixa. Não, a Bíblia mandou expulsar. Paulo cheio de autoridade, aleluia. Fé em nome do Senhor Jesus. Isso vinha se repetindo muitos dias. Isso foi trazendo indignação ao coração de Paulo. E certo dia, enquanto eles passavam, aleluia, Paulo usando a autoridade do nome de Jesus, Paulo diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E a Bíblia diz que na mesma hora o Espírito saiu. Louvado seja Deus. Na mesma hora o Espírito saiu. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma aplicação. Nós vemos na prática aquilo que Jesus ensinou. A autoridade, em meu nome expelirão demônios. E Paulo diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, eu te ordeno, retira-te dela. E a Bíblia diz que ele, o espírito imundo, na mesma hora saiu. Oh, glória a Jesus. Você tem expulsado o seu inimigo? Meus irmãos, muitas vezes nós oramos, buscamos, adoramos, mas na hora de usar autoridade, ou falta conhecimento, ou falta fé. Mas se nós queremos vencer o nosso adversário, para vencer o nosso inimigo, nós vamos ter que usar a fé e a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. E como Paulo fez, nós também precisamos fazer. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te. Louvado seja o nome do Senhor. Ou como dissemos aqui, está muito polido para Paulo, né? A gente no popular a gente diz: sai em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, sai dessa vida. Em nome de Jesus, sai do meu caminho. Em nome de Jesus, sai da minha saúde. Em nome de Jesus, sai do meu pensamento. Sai com seu pensamento de tristeza, de derrota. Sai em nome de Jesus. Aleluia! Se você não lutar contra ele com fé e autoridade do nome de Jesus, você não poderá vencê-lo. Mas segundo a palavra, se você, aleluia, se apropriar da autoridade que Jesus te deu, do nome que Jesus deixou para você usar, em nome de Jesus, se você lutar em nome de Jesus, o inimigo também vai ceder. Aleluia! Vai se cumprir o que a palavra diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você será vencedor pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Essa não é uma mensagem para você guardar no seu coração. Essa é você colocar em prática. Louvado seja Deus. E tem gente que diz: pastor, essa mensagem vou guardar. Não, não é para você guardar no seu coração. É para você colocar em prática. Louvado seja Deus. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu tomei conhecimento do seu poder, da sua autoridade que está sobre a minha vida. Dá-me discernimento como teve Paulo. Onde o inimigo estiver atuando na minha vida, no meu caminho, eu também quero ordená-lo no seu poder para que ele bata em retirada. Amandara Suriandurabanagas. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela iluminação da tua palavra nessa noite para nós. Senhor meu Deus, se até aqui temos ignorado o nosso adversário, tinha nos faltado o entendimento, o conhecimento dessas verdades, que essas verdades estejam escritas em nosso coração e não sejam esquecidas. Senhor meu Deus, e que o Senhor possa, através da tua palavra ouvida nessa noite, encher cada coração, meu Senhor, de fé, de certeza, louvado seja Deus, de que o reino de Deus é chegado até nós, oh glória, e Jesus tem compartilhado conosco o seu nome, o seu poder, a autoridade, para que expulsemos, meu Senhor, o nosso adversário. Senhor, assim como o Senhor deu a Paulo discernimento, meu Senhor, aquela moça mesmo dando lucro, mesmo falando a verdade, Paulo teve discernimento e ordenou ao espírito imundo: retira-te dela. Senhor, dá-nos esse discernimento, Pai, para que enxerguemos em nossa vida, se porventura algum espírito imundo tem trabalhado, tem investido, tem prevalecido contra nós. Ah, meu Senhor, que o teu reino
Jesus nos ensinou a orar dessa forma: venha a nós o teu reino, aleluia. Você pode dizer isso nessa noite: venha a mim o teu reino, Senhor, nessa noite. Venha a mim o teu reino com poder, derrama sobre a minha vida poder e autoridade. Senhor, eu quero me apropriar dessa palavra nessa noite, oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Usa os meus lábios, usa as minhas mãos, meu Senhor, para que o inimigo venha bater em retirada na minha casa, na minha família, nos meus filhos, aleluia, para a glória do teu santo nome. Eu oro, meu Senhor, juntamente com este povo nessa noite, e agradeço em nome de Jesus. E você agradece por essa palavra, porque ela vai trazer transformação na sua vida. Oh glória a Deus. Não é só o pastor que pode derrotar o adversário pelo nome de Jesus, aleluia. Você precisa crer no nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Creia no poder deste nome e vença o teu inimigo, vença o teu adversário, em nome de Jesus, aleluia.